Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesta noite, que nós recebemos o Dr. Rubens Christian Osner Bergel para conversar com a gente sobre Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Dr. Rubens é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, cirurgião geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, International Psychoanalytical Association, mestre pelo Departamento de Neurologia da Universidade da USP, ex-coordenador do Ambulatório de Somatização, ex-assistente do Centro de Dor do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas, ex-assistente do Grupo de Interconsultas, ex-psiquiatra perito da Junta Especial Federal de São Paulo, ex-delegado do Colégio Regional de Medicina. Eu gostaria de agradecer, em nome da Benebrid e meu, Edgar Lagos, atual vice-presidente da Benebrid do Brasil e atual presidente da Benebrid de São Paulo, ao Dr. Rubens. Dr. Rubens, por favor. Só uma correção. Esse delegado, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho de Ética, não o colégio. Nessa altura da vida a gente é tanta coisa, né? Na verdade, eu acho que eu prefiro que a gente possa conversar. Então, eu faria uma introdução ao assunto e aí eu acho que a gente interagir talvez vai ser mais interessante, vai ser mais enriquecedor. Viktor Frankl, problema. Foi um problema. O livro, vocês devem ter lido. Vocês devem ter lido, é um livro pequeno. Livro, como eu dizia, pequeno. Eu tentei começar a prepará-lo lendo à noite. Um pouquinho cada noite seria muito bom. O resultado foi noites de insônia, porque esse livro não é livro para se ler ao deitar. Eu não quero trazer, então, para o nosso encontro, esse mesmo clima de verdadeiro terror sobre as coisas sobre as quais ele fala. Porque ele também não fala trazendo esse terror, ele expressa e nos transmite o que houve. Ele foi um testemunho. E é interessante que ele é um autor, embora também participante. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ele participa e depois escreve de uma maneira curiosa. A gente sente até falta, nós, vis humanos, que carregamos tudo de bom e de mal, as raivas, os ressentimentos, a gente quase não vê a raiva e o ressentimento na escrita dele. Isso foi, inclusive, motivo, ou para mal-entendidos e acusações à figura dele. Vamos ver. Eu vou destacar pelo menos uma frasezinha aqui que eu pensei. Para Frankl, somos uma geração privilegiada, pois, em meio às barbáries do século XX, chegamos a conhecer a pessoa humana como nenhuma outra geração. Mas quem é a pessoa humana? Pergunta-nos Frankl. E de modo firme e testemunhal nos responde: a pessoa humana é aquela que construiu câmaras de gás. Mas a pessoa humana é também aquela que entrou na câmara de gás com os olhos voltados para o alto e com uma prece nos lábios. É muito interessante porque, veja, eu não sou propriamente um adepto, mas eu fiquei encantado pela figura dele e eu acho que é de muito valor
Isso não significa que nós tenhamos de aderir às mesmas ideias que ele propõe. Ele propõe algumas coisas ousadas, porque veja que ele começa a existir um tempo em que Freud, e ele acrescenta Adler, para nós Adler não é uma figura tão proeminente, mas a presença da psicanálise no mundo era muito importante. A psicanálise estava surgindo como a grande descoberta sobre o ser humano. A primeira escola de psicologia profunda, de psicologia, a psicanálise. Surgiu depois o dissidente, o Adler, responsável então pelo que seria a segunda escola. E o Viktor Frankl surge então com as ideias dele, que já começam a se desenvolver mesmo antes do episódio dos campos de concentração. Ele já começa a desenvolver essas ideias antes de ir para o campo de concentração. Elas não nascem lá. Elas encontram um terreno para crescer. Como então a terceira escola de psicologia, que ele mesmo vai intitular de logoterapia. A gente começa a ler Viktor Frankl e não para mais, porque a gente quer entender mais. Ele é um autor, de início poderia parecer simples, mas é um autor complexo. Ele vai descrever algumas fases da experiência de estar em campo de concentração, e mais do que ficar descrevendo, ele está se referindo aos estados psicológicos que o sujeito vai ter vivido, né, durante essa experiência. Ele vai, então, dizer que nessa experiência do campo de concentração, os homens se revelam, essas experiências extremas. Diz ele que enquanto alguns vão se tornando como que porcos, outros vão se elevando e vivendo como santos. E ele traz toda essa riqueza. Ele vai falar uma coisa que representa... Ele fala uma coisa que representa bem o estado em que ele foi me deixando, de nunca ter terminado a tarefa de preparar esse material para hoje. Ele vai dizer que eu me sinto como uma criança que precisa continuar com sua tarefa. A gente não acaba. Então, é uma caminhada. Quando eu achei que eu já tivesse subido o suficiente, estivesse enxergando, eu descobri que tem outros lugares mais elevados e eu teria que continuar. Então, o nosso encontro hoje é um momento em que acontece essa parada. Obrigado. Obrigado. Eu acho que eu não vou mais olhar papel e pronto. Bem, o que ele traz de novo? Uma escola de pensamento não surge gratuitamente porque alguém de repente começa a pensar nisso. Diz ele o seguinte, que a psicanálise, que ele respeita e ele conviveu com Freud no começo do século XX, ele diz que a psicanálise nos traz profundamente as bases biológicas do psiquismo. E ela também contribuiu fortemente para a gente entender o quanto o organismo humano, é intensamente, intrincadamente ligado ao psiquismo. Mas, diz ele, falta alguma coisa nesse ser para que a gente diga e reconheça como ser humano. Essa coisa que ele fala é uma dimensão espiritual.
E vejam bem, quando a gente fala espiritual, ele fala, eu falo. Quando se fala, a gente não está necessariamente pensando em religião. Eu acho até que o Viktor Frankl tem sim um pendor para o pensamento religioso, e aqui e ali ele vai falar de Deus, mas isso importa menos para nós, para nos entendermos a respeito dessa dimensão espiritual. E eu acho que isso é interessante, porque, veja, eu sou psicanalista, e eu acho que ele traz de fato algo novo. E ele trouxe algo muito novo, eu acho, quando ele trouxe, no início do século XX, ao longo da primeira metade, principalmente, porque a gente vivia tempos de uma psicanálise fortemente combatida e fortemente defendida por Freud, o grupo de Freud, tentando fazer disso uma ciência e tentando, então, objetivá-la ao máximo e caracterizar fortemente a origem biológica, as bases biológicas. Então a gente vai ver que essa primeira teoria psicanalítica é conhecida como a teoria das pulsões. E essas pulsões, o que são? Essas pulsões são algo difícil de definir, mas são forças que provêm do biológico, da natureza, do ser que está ali, que vai depois, então, vai se tornando o ser humano, mas que até então é um animalzinho, quadrúpede, mamífero, e esse desenvolvimento baseado nas pulsões que vão contribuir para o desenvolvimento, é claro. Pouco tempo depois vai aparecer a Melanie Klein, já introduzindo uma novidade. Agora ela vai falar das relações objetais. É interessante que a própria psicanálise, como tudo que é humano, vai se transformando ao longo do tempo. Então, historicamente, a psicanálise de hoje não é a mesma psicanálise de Freud. Conserva alguns pontos em comum que faz com que se possa reconhecê-las como uma psicanálise. Então, um inconsciente que é reconhecido, uma dinâmica mental, instâncias mentais diferentes, mas na medida em que provém esse psiquismo, que vai cada vez mais ao longo do desenvolvimento da vida, habitar e se infiltrar e identificar o organismo, que não existe mais separado o biológico desse psiquismo. O que o Viktor Frankl vai trazer é que falta alguma coisa aí. Esse ser que tem estados de emoção tão intensos diante de uma obra de arte, ouvindo uma obra de arte, pintando uma obra de arte, filosofando, empaticamente se encontrando com o outro e compreendendo e interpretando. O que é isso? Diz o Viktor Frankl que então faltava essa dimensão que ele vai chamar de uma dimensão noética, que é essa dimensão que contempla o espiritual. Nesse sentido, eu acho que ele traz uma contribuição que tem que ser valorizada. Importa menos aqui, eu acho, para nós, embora ele traga como consequência, talvez a gente possa explorar um pouquinho essa ideia, ele vai dizer que no extremo, essa espiritualidade desemboca numa relação com o outro, em que o outro, na sua dimensão maior, é Deus. A psicanálise hoje, que é uma referência pessoal para mim, pouco se distancia disso que ele descreve assim. Porém, eu acho que não anula a contribuição dele. Hoje, mais do que nunca, essa importância do relacional, do eu e tu, a presença do outro, não se pensa mais
que psicanálise é decifrar o outro, mas sim viver a relação. Então, esse campo que se cria. Então, as coisas, de certo modo, confluem, o que eu acho que dá muita força para esse Viktor Frankl, que veio trazer isso desde lá atrás, quando ainda não estava descrito por outros. A importância, então, de nós reconhecermos Viktor Frankl, eu acho que independe de nós nos tornarmos adeptos dele ou não. Eu acho que ele tem razão quando ele diz que certas situações, especialmente em psicoterapia, podem não se resolver o suficiente ou até se desenvolver de uma maneira negativa, ruim, desencaminhada, se fica estritamente na psicanálise. E ele traz exemplos clínicos, é interessante, em que ele nos mostra que a exploração dessa dimensão noética, espiritual, pode fazer a diferença. Eu acho que ele tem toda a razão e acho que nós temos mesmo a aprender e tentar levá-lo à prática. Ele fala o tempo todo e desde o início que o ser humano tem um impulso intrínseco, inerente. E eu comecei a pensar, puxa, mas por que eu tenho que acreditar nisso? Que, na verdade, praticamente todos os modos de conhecimento partem de alguns postulados iniciais e a gente os admite porque, na medida em que a gente os utiliza, eles acabam se confirmando como válidos. Isso é o que se descreve como conhecimentos heurísticos. Então, eu tomo por princípio a hipótese e vou trabalhar em cima dela. E ela se confirma. Eu seguro um pouquinho para você descansar. Né? Então, nesse caso, ele fala de que, assim como outros instintos e outras pulsões, a busca de um sentido é intrínseca ao humano. Os outros autores também trazem, eu gosto muito, por exemplo, do Winnicott. Ele também parte de verdades. A criança nasce, a Melanie Klein, em busca do seio. A gente vai falar de pulsão epistemofílica, em que o sujeito tem uma pulsão de conhecer. O que ele traz é um impulso, ou uma pulsão, se quiser falar de pulsão, de busca do sentido. Então, é isso, segundo ele, que quando o sujeito consegue realizar, praticar, isso vai o tornando humano. O sujeito é mais plenamente humano, exatamente na medida em que se empenha nessa busca. Isso é interessante porque traz questões teóricas do tipo: a psicanálise propõe que nós trabalhamos o tempo todo, operamos o tempo todo em busca de homeostase, de equilíbrio, sossegar, baixar o nível de energia. Ele vai falar que, contrastando com um aspecto teórico da psicanálise, a gente tem em Frankl a ideia de que há uma tensão permanente desejável. Ao contrário de ser desejável e haver uma busca permanente do equilíbrio, homeostase, baixa do campo energético tensional, não. O ser humano é um ser humano que vive na incompletude. Ele vive na busca do sentido. Isso é muito interessante, porque eu acho que isso corresponde creiamos ou não em divindade,
elas acabariam sendo criadas mesmo, porque essa incompletude busca respostas. Então, para cada um, não importa, claro que não vou entrar nesse debate, não tenho, isso é uma questão filosófica, e que eu acho que ninguém tem resposta para isso também. Porém, o que importa, a busca do sentido, que na verdade pode encontrar respostas parciais. E essa busca, enquanto seja uma chama acesa, dá sentido a viver, a lutar pela vida. Ele vai dizer, então, a maior parte do pessoal que está aqui, eu acho que leu o livro, né? Tem uma ideia do que a gente sobre o que a gente está falando. Mas se quiser, em algum momento, indagar alguma coisa, por que o sujeito não se mata? Questiona. Uma das primeiras perguntas que ele faz na terapia ou alguma coisa assim. Uhum. Eu já dou uma voltinha e a gente chega a esse ponto. A resposta eu não sei, tá? Mas veja, a gente tem o que pensa a respeito, né? Essa chama de viver, ela está aí, até que a gente consiga estragar tanto que ela possa ser apagada. Mas o que alimenta essa chama e é essencial na visão do Franklin é a busca de sentido. Eu não sei, diz ele, porque ele trabalhou com suicidas, foi um dos grupos que ele, estudos assim, de atendimentos, que ele fez bastante. Ele tem uma escrita curiosa, porque não é uma escrita propriamente acadêmica, e a gente se ressente disso quando lê, porque contrastando, eu sou médico, não aquilo choca um pouco, falta alguma coisa, quase o tempo todo a gente se indagando, mas por que eu tenho que acreditar nisso? Não, eu não tenho que acreditar nisso, mas ele traz no conjunto um propósito que eu acho que enriquece o ser humano. Quer dizer, eu gosto mais de nós sermos humanos ao conhecer mais o pensamento do Viktor Frankl. E, na verdade, eu acho que um pouco nessa crença de que o sujeito pode retomar a sua busca de sentido, é que, na medida em que ele consiga fazer chegar isso ao indivíduo que está até aí, e ele vai pensando em se suicidar, mas é curioso, porque a própria ideia do suicídio também depende muito de contextos. Ele vai dizer, quando ele descreve fases da presença dentro do campo de concentração, ele mesmo acha curioso. Matam-se menos pessoas do que a gente esperaria. Mas, na verdade, ele explica, em parte, isso. Vocês já ouviram falar de que o início da tomada de antidepressivos pode levar o sujeito, principalmente jovens, crianças, a se suicidar. Parece que reaviva a capacidade de fazer, de agir, de ação. Mas bem, no campo de concentração, o entendimento dele é que é tal a apatia que se estabelece que nem sequer esse impulso, porque ele vai dizer de ir aos fios. Ir aos fios é uma expressão que se refere a se jogar no arame farpado eletrificado, né? E diz, puxa, mas seria tão simples, né? As pessoas fazerem isso dentro do natural desespero de viver. Então ele vai falar das etapas da vida dentro de um campo e ele vai contar mesmo que a maior parte do tempo o que vai prevalecer acaba sendo a apatia. Eu acho que a gente tem que se curvar diante da competência científica com que
os filhos da puta nazistas fizeram o que fizeram. Porque já aquela situação no campo de concentração e depois naquele trem, uma viagem extenuante, fome, sede. Então, esse impulso vital já está abatido, essa disposição para se opor. Porque às vezes se acusa os judeus, poxa, porque eram cordeirinhos, tal. As coisas foram planejadas de uma maneira realmente muito competente. Então, ele fala de fases da vida no campo de concentração, em que essa fase inicial, que é uma fase de terror, de horror, de espanto, em que as pessoas, algumas ainda têm a expectativa, não é possível, eles vão soltar, eu não vou. Até que, com o passar dos dias, o sujeito se dá conta, ele vê gente morta pendurada, ele vê as pessoas no estado em que estão, e o competente tratamento vai conseguindo ter êxito. Eles vão se despersonalizando, né? Perdendo a individualidade. Eles passam a ser um número. E creio que algumas iniciativas heróicas que eu acho absolutamente, para mim mesmo, praticamente incompreensíveis, né? É mais fácil a gente entender o gueto de Varsóvia com o seu levante, mesmo sabendo que iam morrer, mas o campo de concentração, eu tenho a impressão que, de fato, as coisas foram mesmo muito cientificamente planejadas. Ele fica em 4 campos. É possível que ele não tenha experimentado o pior, porque provavelmente os que experimentaram o pior do pior não sobreviveram e não estão aí para contar a história. Mas o que ele passou e o que ele testemunhou, felizmente, foi o que ele testemunhou o suficiente para nos relatar tudo isso. E eu acho que todas as polêmicas surgidas em torno do nome dele, eu tenho a impressão que surgem da incompreensão até de que ele é um homem, ele me dá a impressão de que é um homem deficiente. Deficiente do quê? Deficiente de maldade, deficiente de ressentimento, de raiva. Ele não vive depois, quando finalmente acaba esse tempo, destilando ódio. É muito curioso isso. E ele se opõe mesmo a que isso seja assim uma linha dominante. Eu vou fazer uma parada e vamos retomar, abrir algumas questões, depois a gente pode retomar talvez. Vamos lá. Porque é sentimento de raiva. Eu acho que isso é uma discussão boa para sobreviventes. Eles normalmente, eles talvez passaram tanta coisa imaginar fazer, que eles acabam sendo apagados daquele ressentimento, daquela raiva. E aí, quando eles sobrevivem, é como se eles só quisessem viver. Querem esquecer tudo aquilo, para não perder justamente essa humanidade que eles queriam tirar deles. Boa noite, Débora, sou veterinária. Minha avó foi sobrevivente do Holocausto e... É daqui? Acho que tá. E ela relata que realmente essa questão da perda da humanidade, mas ela fala assim, eu precisava trocar comida por cigarro, porque cigarro me fazia me sentir gente, comida qualquer bicho comia, né? Então, assim, era a busca do sentido para o momento,
Não era para, depois o que vai acontecer. E ela conta também que quando eles saíram do campo, eles queriam dançar, cantar e beber para voltar a se sentir gente novamente, né? Então, essa questão é muito marcante para mim. E mesmo depois, né, assim, ela vivia feliz por ter sobrevivido, e ela perdeu, ela viu os filhos, os irmãos sendo levados para a Câmara, e ela conta, né, que ainda assim, com tudo de ruim que vivia, assim como o senhor comentou, quando ela passavam semanalmente na fila para ver se eles iam continuar vivos, trabalhando, ou se iam ser levados para a câmara de gás. Que ela conta que eles ficavam apertando a bochecha para ficar vermelhinho, uma cara de saudável. Ele fala, então, ainda assim, a vontade de viver... exato, ele também. Ainda assim, a questão de sobrevivência ainda é além desse terror todo, né? Por algum motivo. E aí ele discute, eu acho, né? Cada um com o seu motivo e com o seu propósito, tem maior facilidade de sobreviver. Então, mas eu lembro minha avó muito falando sobre isso. Alguém vai acusá-lo, por exemplo, de que ele simplifica excessivamente, que era só ter vontade e ter um sentido que então sobreviveria. Diz que não, ele mesmo, ele participa desse debate, e diz, não é nada disso, não. Em condições todas iguais, a presença disso faz a diferença. Ele fala você menciona uma coisa que eu ia comentar. Sim. É curioso, ele se refere a isso, a falta do cigarro e do café, como coisas muito importantes. Curioso, não é? Então, esses prazeres acessórios, mas que fazem parte muito importante, temperam a vida da gente, não é? Pode não ser isso, outra coisa, mas ele fala exatamente do cigarro e café. Ele falando sobre a existência humana, eu acho que eu quero destacar uma parte aqui do pensamento dele. Ele fala que é característico e essencial do que ele trata como a tríade da existência humana. A liberdade. A capacidade de dizer não aos nossos instintos e condicionamentos. Não somos livres das condições, mas somos livres para tomar uma posição diante delas. Acho que isso é um ponto importante. Porque ele vai dizer, criticando a psicanálise, que na visão psicanalítica o homem é predeterminado, porque ele é submetido a pulsões, a forças que o precedem. Nós somos sob ação de pulsões, instintos que nós não dominamos. E ele vai dizer que justamente essa dimensão humana da qual ele vai falar, essa vai fazer a diferença. Então, é a liberdade, a outra é a responsabilidade. É a resposta que damos à vida, que pode ser, inclusive, a do suicídio. Para Frankl, o ser humano não deve perguntar qual o sentido da vida, mas sim perceber que ele é o questionado pela vida. Ser responsável é responder aos apelos que cada situação nos faz. Então, junto com liberdade e responsabilidade, espiritualidade, que ele chama de dimensão noética. É um termo cunhado por ele. Essa é a terceira que você busca. Frankl não se refere, bobagens, Frankl não se refere à religião, mas à dimensão especificamente humana, o logos, que aí ele vai chamar de logoterapia porque se baseia nisso. É a sede da nossa vontade de sentido, da nossa consciência moral
e de nossa capacidade de autotranscendência. Ele fala, então, de autotranscendência quando eu consigo ultrapassar esse nível, que é o nível em que eu sou pré-determinado instintivamente por pulsões que pré-existem em mim. O homem não é apenas uma coisa entre outras. As coisas determinam-se umas às outras, mas o homem é, em última análise, o seu próprio determinante. Aquilo que ele se torna, dentro dos limites das suas faculdades e do seu meio, é ele próprio que o tem de fazer. Então, isso eu acho que essa ideia que ele traz, eu acho que dá força a esse ser individual, criativo. A vida é aquilo que eu vou fazer dela, o caminho que eu vou abrir. E isso ele vai acentuar em todas as situações em que o tempo fecha em torno da gente. E é aí que o sujeito tem que recorrer a esse espaço interior que contém essas dimensões. Na logoterapia, eu vou falar então agora, mencionar o que ele propõe como forma de psicoterapia. A liberdade e a responsabilidade formam um par indissociável. Para Frankl, a liberdade sem responsabilidade degenera em arbitrariedade. Por isso ele costumava dizer, em tom de brincadeira, mas com fundo sério, que a estátua da liberdade na costa leste dos Estados Unidos deveria ser complementada por uma estátua da responsabilidade. A liberdade sozinha. Então, essa maneira de responsabilizar o ser humano pela própria vida, por outro lado, abre um espaço que existe nas piores condições, inclusive lá onde ele estava. Ele vai falar das condições que inevitavelmente o sujeito vai ter que enfrentar, e ele vai se referir a isso como uma tríade trágica. E então seria uma espécie de uma tese de um otimismo trágico. A dor física ou de outro plano, a culpa no que falhamos, a morte da qual a gente não vai escapar, mas tudo isso e a nossa postura, valorizando as nossas dimensões, cria e mantém e sustenta uma liberdade, uma possibilidade de ser humano até que acabe a nossa vida. O outro é uma presença constante e inevitável, mesmo quando o sujeito está só. Então ele vai falar do amor dele e dos diálogos dele com a companheira, a esposa, que já nem existe mais a essa altura, ela já havia morrido, mas ele conversa com ela. Essa vida que é relacional, mesmo quando ele está ele com ele mesmo. Mas nessa medida, o enriquecimento que isso traz é tal que esse outro não tem limite. Esse outro, no fim e ao cabo, pode ser a própria divindade. Ele vai dizer que o outro, no extremo, é Deus. Por isso, o homem nunca está só. Bem, tem outros aspectos que eu exploraria aqui, mas de novo eu vou fazer uma parada para a gente tentar ver o que a gente trabalha junto aqui. Fala, Bruno. O Frankl fala bastante e lida bastante com a ação do ser humano. Em uma certa altura, quando você começou, você usou uma palavra, Deus. A pergunta é, como fica Deus nesta relação?
como fica Deus nessa vontade de viver ou também, ou na não vontade de se matar? Ele faz alguma análise sobre isso? Olha, ele tem um livro muito difícil, eu li, mas ele tem um livro que é sobre a figura de Deus, exatamente. É um livro até um pouco mais fino que esse, mas acho que é um desafio ao preparo filosófico para poder ler e formar uma opinião assim mais segura a respeito. Ele entende, e eu acho que ele tem razão em dizer isso. Quer dizer, a figura de Deus faz todo sentido, porque ele é o outro numa dimensão maior. Ele não vai ficar discutindo se existe ou não existe. Ele lida com essa realidade. Faz parte esse processo heurístico. É como ser e é bom. E se é bom, ele continua pensando nisso. Então o sujeito não está só. Eu acho que, em parte, isso tem a ver com a questão de como lida com o suicídio, né? Lembrando o sujeito que ele não está só. E que o sentido, se ele não o encontrou, está por ser encontrado e isso poderá transformar por inteiro a vida. Diz ele, e ele relata que teve bons resultados com esse trabalho. Mas eu acho que a gente que trabalha e atende fatalmente gente tentando suicídio, pensando suicídio, candidato a, e que felizmente não teve sucesso, porque os que tiveram a gente não tem oportunidade depois. Mas esse tipo de pensamento parece que tem uma presença muito importante, significativa mesmo, como uma maneira de resgate da vida. Não sei se eu respondo um pouco, eu não tenho a pretensão de responder, mas a ideia me ocorreu isso. Quer dizer algo mais, Abrão, por favor? A pergunta também é a seguinte: aquele que tentou suicidar-se e não conseguiu, foi uma questão circunstancial, deu azar, ou ele teve sorte, ou ele não teve a coragem suficiente para praticar o ato? Há os dois tipos, os dois acontecem. E é de uma amargura muito grande, o sujeito que tenta e não consegue, ainda mais porque muitas vezes isso causa lesões que vão tornar a vida mais difícil depois. O sujeito se envergonha de ter tentado e não ter conseguido. E, por vezes, o suicídio tem, na verdade, o que permeia o suposto pensamento. A gente vai dizer que é suposto pensamento, que está presente e que leva ao suicídio, é mais de um. Pode ser caminhos diferentes. O sujeito pode se precisar do suicídio como uma derradeira maneira de pedir socorro, de mostrar o seu sofrimento. Infelizmente, muitas vezes é bem sucedido a tentativa e ele não vai conseguir o objetivo. Por outras vezes, por outro lado, pode ser uma acusação a alguém, é uma denúncia, é um desespero. E a gente vive momentos de desespero na vida mesmo, né? E muitas vezes a gente se pergunta, e por que não? Porque, felizmente, nós trazemos em nós que, enquanto não nos suicidamos, temos essa chama de vida. E eu acho que o Franklin tem razão.
A vida tem que ter um sentido, e quando falta isso, fica bem mais difícil viver. Pensando no filme A Vida é Bela, né? Você falou do Winnicott, né? E como sonhar é uma forma de também viver. E esse jogo que ele faz com o filho é tornar possível sonhar, brincar e viver, como uma forma de sair do horror do campo de concentração. Você fala alguma coisa? Realidade. Boa noite. Naquele capítulo que ele fala da fuga para dentro de si, eu achei interessante que ele fala que pessoas sensíveis são capazes de suportar melhor que pessoas de natureza mais robusta. Eu achei interessante, porque eu não pensaria que seria assim, né? E aí ele diz que permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Eu penso que ele está se referindo, um pouco tem a ver com as coisas, né? Esse espaço interior, que o sonho é uma forma bem mais fácil da gente se referir a isso, né? É um espaço de liberdade, e é um espaço que permite pensar. E, na verdade, muitas vezes o sujeito é forte fisicamente, isso não necessariamente se reflete em outras dimensões, né? Alguém quer falar, né? Tem um momento na Segunda Guerra, quase o final dela, que é um momento histórico muito marcante, que é a chamada Marcha da Morte. Seria muito fácil a pessoa suicidar-se na Marcha da Morte. Bastava correr um pouco que alguém dava um tiro. No entanto, não aconteceu muito disso. Morreram por inanição, por falta de energia, por falta de saúde, decorrência, porque as pessoas queriam viver todo esse sofrimento, as pessoas queriam viver. A pergunta que vem é, eles queriam viver porque ser humano quer viver, ou eles queriam viver para mostrar para o outro, que é o matador, que você falhou? Devia ter todas essas possibilidades. Pois é, eu não sei responder qual delas é a maior, né? Escrever sobre o OMS e acaba se suicidando. Então, muito depois. Então, eu acho que é uma experiência tão marcante que não tem um padrão para se seguir. O próprio testemunho do Levi e dele são testemunhos diferentes sobre as mesmas coisas, né? Relacionado com isso que vocês falaram, eu já te devolvo a palavra. Eu vou ler uma passagem que é interessante também sobre isso, dos sonhos. Foi publicada uma lista com o nome dos cerca de 1.000 jovens que na manhã seguinte seriam retirados do gueto. Quando amanheceu o dia, era do conhecimento geral que a livraria do gueto fora esvaziada. Cada um daqueles rapazes
que estavam condenados a morrer no campo de concentração de Auschwitz, pegaram um par de livros do poeta, do romancista ou pensador preferido e o esconderam na mochila. Vê que coisa. Tem a ver com um pouco desse porquê viver, que a importância desse universo onírico, né? Um pensamento puramente racionalista não dá conta disso. E eu acho que aí há uma contribuição importante dele, porque ele vem propor, não como alternativa à psicanálise, mas como uma complementaridade. Quer dizer, o que através da psicanálise se vislumbra, se consegue ver como ser humano, especialmente na época em que ele escreve, não basta. Ele traz essa dimensão, né? Eu acho que isso continua válido até hoje. É curioso que a cultura também obedece a ditames políticos, né? Por que essa logoterapia não se desenvolveu mais do que se desenvolveu? Está aí, existe, mas a gente pouco tem notícia disso, né? A gente sabe um pouco do campo teórico, da fenomenologia, do existencialismo, tudo isso conflui, mas pouco se fala e se pratica de logoterapia. Você ia falar. Sim, eu só fico pensando que fisiologicamente, naquele estado caquético que as pessoas estavam, se elas tinham condições de pensar o que ia acontecer, o que elas iam fazer para provar para alguém, elas estavam sobrevivendo no minuto seguinte. Então, talvez o propósito de vida delas fosse assim, sobreviver até chegar lá, a hora da próxima campainha, não sei, porque difícil, né? É incompreensível para a gente. É incompreensível. O sujeito se arrastando, andando, às vezes com calçados totalmente impróprios, os pés machucados. Por muito menos a gente não consegue dar conta hoje. Ficava na fila, o último na fila de tomar a sopa, para ele pegar o resto da sopa que tinha substância. O que estava em cima era água. O que estava no fundo era aquilo que podia sustentar. Professor, por favor. Você explica como você disse agora, há pouco tempo, que quando a pessoa chegava no gueto, que as pessoas olhavam assim, e assim, tem as pessoas mais gordas, mais bem alimentadas, chegavam, essas não sobreviver, os magros já vão logo morrer. E no final se provocou ao contrário, porque as pessoas que sobreviveram eram pessoas que tinham que procurar por dentro de si o sentido da vida. Eram as pessoas mais fortes espiritualmente, não fisicamente, correto? É muito interessante a psiquiatria, na minha psicanálise, como se analisa esse papel, né? Não é física. Não é assim uma coisa, uma delimitação rigorosa, né? Quer dizer, tem muito sujeito forte que ao mesmo tempo, caso tivesse uma certa dose de sadismo, de agressividade, provavelmente tinha oportunidade, era aproveitado para dominar o restante, né? Os capos, né? Tem uma pergunta, não tem a ver com campo de concentração. Se ele criou a logoterapia, existem logoterapeutas hoje em dia? Existe. Sim? Existe. Existe formação em logoterapia? Alguém falou aí. E como que... Eu sou... Como não, óbvio, né? Eu sou terapeuta linguística. Como que a gente
como que eu posso conhecer melhor como funciona uma logoterapia? Porque hoje eu tentei perguntar para o chat, mas não consegui entender. Tem algum livro, algum lugar, sei lá, como é que a gente conhece, se familiariza com essa abordagem? Você quer ver aspectos práticos? Ah, tem um livro do Vitor Franco que fala psicologia na prática. E aí ele conta os passos. Mas a técnica usada é o prático, a reflexão e a intuição paradoxal. Intuição paradoxal, pensamento, né? Posso ajudar? Em situações de fobias, por exemplo, ao invés de você tentar afastar o sujeito do objeto fóbico, você, pelo contrário, você o estimula a ir ao encontro de situações. Então, não é à toa que uma das... Eu não vou me deter nisso, mas ele faz... a gente acaba tendo de fazer um comparativo entre as formas de terapia, né? E especialmente... Essa técnica, sei lá, é um recurso que ele usa? O logoterapeuta usa? Deixa você tá falando. Não, essa técnica existe mesmo e a medicina gosta disso. É curioso que a cognição comportamental é a que encontra maior trânsito no campo médico, tá? E é por aí mesmo. Diga aí. A logoterapia me cresceu. Então, com relação a... Então, com relação à intenção paradoxal, um exemplo que ele dá é intenção, a pessoa que tem medo de transpirar. Então ele fala assim, imagina que você vai transpirar muito, 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 e é assim que ele trabalha, entrar em contato com o maior medo, assim. Ele usa isso para outras coisas. É mais ou menos isso, a questão da intenção paradoxal, que é uma das técnicas, né? Ele fala muito, assim, da autodistanciamento, autotranscendência, que são as bases, né? E fala muito da relação terapêutica, que o que cura é o encontro existencial, que ele fala. Então, basicamente é isso, né? Mas, assim, no nosso caso, nós fizemos uma especialização para... Nossa, tem vários. Aqui, nós fizemos uma online de João Pessoa, que chama Unilife, mas aqui a mais antiga, eu acho que do Brasil, é a Sobral, que é aqui em São Paulo, que deve ter presencial. Tá? E a gente também tem vários congressos que a gente recomenda. Inclusive, o próximo vai ser Feira de Santana. Feira de Santana. Feira de Santana vai ter um mais recente, um brasileiro, que é aberto, qualquer pessoa pode ir. A gente não ganha, tá, para falar disso, que a gente é apaixonada mesmo. E na Argentina, a cada 2 anos, tem um importante de lá também, que é da FUCLAI, que é uma instituição de lá que também dá formação. FUCLAI. A da Argentina. A daqui de São Paulo, a escola de formação é Sobral, e vai ter a que nós fizemos chama Unilife, que nós fizemos online porque ela é de João Pessoa. Olha, usando esse exemplo do suor, da sudorese, eu não vou saber te dar a resposta. Eu acho que a política com que se lidou com isso foi outra. Eu acho que faltou uma propulsão. Eu ia falar, para não me distanciar muito da tua fala, da sudorese, ele usa, quando ele tenta exemplificar então, as formas aí de trabalho, ele vai falar dessa aplicação da logoterapia. Eu vou ver que é mais fácil. Em vez de ensinar o caso, João é um jovem advogado que tem pavor de suar excessivamente durante suas sustentações orais. Quanto mais ele tenta não suar, mais ansioso fica, e mais o corpo reage suando.
uma ansiedade antecipatória. A aplicação, então, da logoterapia aí. Em vez de ensinar técnicas de respiração para João se acalmar, o que focaria ainda mais no corpo nisso do sudorese, o logoterapeuta utiliza a intenção paradoxal. O convite ao paradoxo. O terapeuta diz: João, na próxima audiência, não tente ficar seco. Pelo contrário, tente mostrar a todos o quanto você consegue suar. Tente suar baldes. Diga a si mesmo: eu mostrei a eles um pouquinho de suor da última vez, mas desta vez vou mostrar pelo menos 10 litros. O mecanismo, autodistanciamento. Ao tentar suar voluntariamente, João usa o humor e se distancia do sintoma. O resultado: como o suor da ansiedade é uma resposta do sistema nervoso autônomo ao medo, quando o medo do medo é substituído por um desejo paradoxal, o sintoma perde sua força e desaparece. Coisas muito parecidas, não só a cognitivo-comportamental usa também, por exemplo, em relação a situações de pânico. Muitas vezes o medo de entrar em pânico antecipa a crise de pânico e intensifica. Então, há um trabalho nessa mesma linha, de modo que se neutralize isso. Então, o medo do medo, tanto num caso como no outro. Não seriam técnicas assim, específicas, né, que vocês utilizam e que ele classicamente aqui usa mesmo como exemplo. Porque vocês têm ideia por que não vingou a logoterapia? Eu acho o seguinte: na nossa cultura atual de busca de respostas imediatas, na verdade, a própria psicanálise também havia perdido muito o seu lugar. E é por isso mesmo que a cognitivo-comportamental, que tem respostas mais diretas. Se isso a longo prazo é mais eficaz, aí é uma outra história. Porque nós que trabalhamos com psicanálise, e depois vocês falam, por favor, entendemos que a gente vai ao fundo dessas questões. E, embora possa, às vezes, ser mais demorado alcançar o objetivo, esse objetivo, de fato, pode ser mesmo alcançado. E não é um trabalho meramente sintomático, né? Quer falar? Quer dizer alguma coisa de como da logoterapia? A gente está conversando quando nós chegamos, Uhum. e a gente vive numa sociedade voltada para o prazer, né? E a logoterapia é voltada para valor. Então, é um contraste, realmente, com o movimento, né? Que a gente fala. E ela é baseada na fenomenologia, no existencialismo e a humanista. Então, tudo isso convida a enfrentar com a angústia, né? Coisas que hoje em dia está todo mundo tentando fugir, né? Do sofrimento, né? Tem essa coisa que hoje em dia de ter que estar feliz o tempo inteiro, né? Então, eu acredito que é mais por essa questão de... A gente está numa sociedade que fala de prazer, né? E o imediatismo. Então, a logoterapia vai em direção aos valores, ao contrário. Eu queria comentar justamente isso, porque eu estava com essa reflexão. Parte da logoterapia, parte do que o Viktor Frankl fala, é sobre como você tem esse poder de escolha. Então, ele foca muito numa escolha que o indivíduo tem diante da circunstância em que ele se encontra. Você não escolhe estar nesse lugar, você não escolhe estar no campo de concentração, você escolhe se lá você vai ser o que vai agredir o que está preso junto com você ou falar palavras de encorajamento. E a impressão que eu tenho é que, hoje em dia, a gente parte justamente desse ponto do prazer. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter saúde. Então fica muito mais difícil você vender essa ideia de que você não merece nada. Você tem o que você tem e dentro disso você precisa criar um sentido. E aí entra esse ponto do imediatismo e aí entra todas essas questões da urgência que dificultam com que hoje em dia alguém faça um trabalho de longo prazo e desenvolva um sentido para a própria vida dentro das circunstâncias em que ela está. Esse é o diagnóstico que eu faço.
E lidar com responsabilidade, né? Isso, essas escolhas levam consequências, escolhas. Eu fiz uma relaçãozinha aqui comparativa entre o que está embutido na logoterapia, na cognitivo-comportamental. Eu vou ler, quem sabe alimente um pouco essa nossa conversa. Em logoterapia, o foco principal é a busca por sentido, tá? Então, em comparação, na terapia cognitivo-comportamental, o foco principal é a modificação de pensamentos e comportamentos. Aí você já tem uma coisa que eu acho que você já separa uma parte da população que não vai nem querer pensar em busca de sentido e vai sempre... Enfim, nós humanos temos essa imensa variedade, né? A visão do sintoma, em logoterapia, muitas vezes visto como um sinal de frustração existencial. Frustração existencial, entendendo que o sentido que a gente almejava, o que a gente nem sabe que almejava, está sendo impedido. Então, eu sinto muito mal na minha vida, porque me falta alguma coisa, eu não sei bem o que é. Mas, na verdade, se frustra uma busca da qual eu preciso tomar consciência, e isso, a logoterapia, poderia me contribuir num trabalho a dois para eu alcançar, perceber. Na cognitivo-comportamental, a visão do sintoma é de um resultado de distorções cognitivas ou aprendizagens mal adaptativas. Vê que são duas coisas diferentes. Vamos lembrar que cognitivo-comportamental, no que ela tem de comportamental, vamos lembrar que o nosso pensar é um comportamento na visão behaviorista, comportamentalista, né? Enquanto que a gente está falando, tanto em psicanálise como na logoterapia, de buscar o sentido disso, as raízes disso. Um minutinho só, eu já... Você quer falar, né? É isso? Alguém levantou a mão? Bem, em logoterapia, temos como objetivo ajudar o paciente a realizar valores e transcender. Transcender é exatamente que o sujeito possa valorizar essa dimensão, que às vezes pode parecer até numa vida mais característica dessa pós-modernidade, que bobagem, não perde tempo com isso, né? O importante é quanto você vai ganhar, que escolha de profissão por mercado, é isso que é. Então, o sentido, essa busca do sentido na logoterapia, em contraste, na terapia cognitivo-comportamental, você se volta a reduzir sintomas e tornar o paciente funcional. É a funcionalidade mesmo. O papel do passado para no campo de logoterapia é importante para entender a trajetória, mas foca no para quê. Aliás, essa é uma crítica, é uma queixa em relação à psicanálise. O logoterapeuta, a logoterapia, entende que a psicanálise fica muito voltada para buscar as raízes, como se formou no passado, enquanto que a proposta logoterápica é muito mais dar acento para o futuro. O que é que você, na verdade, busca, se propõe? A cognitivo-comportamental foca no histórico de reforço e esquemas mentais formados. Na verdade, a gente tem muito espaço para ser criativo, nós humanos. A gente já tem comportamentos, padrões meio que pré-definidos, né? A gente adota ou pratica um ou outro. E um negócio que ele chama de reflexão, que vocês eu acho que podem ensinar
explicar melhor, mas que é a tirar o acento só daquilo que está ruim, porque tem outras coisas que estão muito boas também, em mim, em meu entorno, na minha vida. Para o terapeuta de reflexão. De reflexão. É. E que é um. Então, tire o foco. Só do ruim, e tem ruim mesmo. Você não vai dizer, não, está tudo bom. Não, mas tem coisas boas. Na cognitivo comportamental, você teria a reestruturação cognitiva, mostrando a inadequação de alguns pensamentos. Vamos dizer que enquanto a TCC, cognitivo comportamental, trabalha na manutenção da máquina, ajustar os pensamentos para que o indivíduo funcione melhor, a logoterapia pergunta: mesmo que a máquina não esteja funcionando perfeitamente, o que você vai fazer de significativo com a tua vida? Para Franklin, então, como eu já disse, o ser humano não precisa de uma existência sem tensões, mas do esforço e da luta por uma meta que vale a pena. Ele vai dizer que você não vai avaliar se isso foi ou não um bom caminho pelo resultado, se faz sentido para o sujeito. Né? Às vezes ele pode fazer escolhas, como é que se chama mesmo? Miriam, me ajude a lembrar, aquele professor que à frente de um orfanato e muitas crianças que foram conduzidas para a morte, e ele teve a oportunidade de não ir junto, ele opta por ir. Ele sabe que vai morrer. O resultado vai ser a morte dele. Mas isso não significa que ele errou, né? Isso, Korchak. Ele salva a vida de crianças. E finalmente ele morre junto. Edith Eger, né? É a bailarina de Auschwitz. Ela foi para campo de concentração com 16 anos, salvo engano, e parece que ela dançou lá pro Mengele, e ela foi encontrada no meio dos corpos mortos, assim, né? Ela sobreviveu e a irmã não. A irmã morreu nessa caminhada, né? Então, são duas irmãs, só que ela tinha o balé, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é exatamente isso. Qual é a relação entre a arte e a logoterapia, se existe essa? Porque a gente sabe que a arte salva, né? Nos momentos difíceis da vida, a gente, né, a leitura, a música, a arte, a vida, isso é vida, né? Pulsão de vida. Então a pergunta tem como relacionar a arte com a logoterapia? Olha, fatalmente, com certeza eu vou relacionar a arte com o mundo onírico, tá? Ninguém pode ser impedido de sonhar. Ninguém pode ser impedido de sonhar. E esse espaço do sonho é um espaço livre. Você se refugia nele e aí independe de outras coisas, não é? Eu acho que a logoterapia, na medida em que está calcada no reconhecimento dessa dimensão espiritual que envolve artística, sem dúvida, eu acho que está ligado ao que você está trazendo, né? Eu estava pensando que Freud, em 1900... Alguém falando ainda lá?
Eu estava pensando que Freud, em 1908, escreve O Poeta e a Fantasia, e ele fala como os adultos deixamos de brincar. E a importância da brincadeira com a poesia como forma de vida. Eu acho que é nesse mundo, como as colegas falam, de tudo a imediatez, a prática de arte, como você falou, escrever poesia, tudo isso são formas de vida e de cura, né? E eu acho que não precisa ser logoterapeuta para saber que a arte cura. Veja, você está falando. Quer falar antes? Eu só vou complementar, né? Só vou complementar essa ideia. Eu completo e te passo. A arte, eu tenho a impressão que a gente pode falar disso, é uma realidade virtual para o sujeito que a vive criando ou simplesmente aproveitando dessa arte e se contagiando dela. Isso é o que o Winnicott vai chamar também de espaço potencial virtual transicional. Esse espaço transicional é o espaço de criação de praticamente tudo que é transcendentalmente humano. Às vezes, eu acho que a própria educação que, com a melhor das intenções, os pais podem estar dando, em grande parte, às crianças, é meio tentando até suprimir isso. Bobagem, não fica perdendo tempo com isso. Interessa o concreto, o material. E, na verdade, essa é precisamente a essência, eu acho que mais rica do que é humano. Então, eu acho que tem a ver com isso que vocês estão levantando. Fale, por favor. Então, o Frankl fala que nós somos únicos e irrepetíveis. Então, tem um outro logoterapeuta americano que ele fala assim, mas onde que nós somos únicos e irrepetíveis? Na arte que a gente produz, que aparece a nossa unicidade, e para as pessoas que nos... Então, para os nossos amigos, para a nossa família. Então, é aí que eu lembrei, assim, da questão da arte. Não é do Frankl, mas acho que tem a ver com o conceito dele, que ele fala de unicidade e repetibilidade. Pega o microfone. A questão do propósito, para ele, no caso, era a ciência, né? Porque ele tinha um artigo que precisava ser publicado. Então, o propósito ele pode variar de pessoa a pessoa. Claro que a arte, sim. Para algumas pessoas, o que faria sobreviver é a existência divina, e para outros vou encontrar, assim, cada um tinha o seu Deus naquela época, né? E talvez esse propósito está vinculado a isso, e que não obrigatoriamente um Deus como todo mundo concebe, eu não sei. É uma dúvida. Enganchado nessa conversa, nesse momento, depois que você falar, eu leio mais um trechinho, que eu acho que é agora uma espécie de um comparativo com a psicanálise. Antes foi cognitivo-comportamental. Diga. Não, só para... que eu me lembrei que você estava falando a questão da aplicação da logoterapia. A logoterapia, ela é uma linha aberta. Então, ela um logoterapeuta ele não bebe exclusivamente da logoterapia. Ele, no tratamento, como logoterapeuta, ele pode lançar mão de recursos da psicanálise, pode lançar mão de recursos de outras técnicas que sejam adequadas àquele paciente, àquele momento, né? Mas, principalmente, ele foca nessa questão da autotranscendência, né? Do indivíduo sair de si mesmo em direção à vida para realizar os valores criativos, que aí no caso é a arte, valores vivenciais, por exemplo, um amor,
ou valores atitudinais, quando você é atravessado por uma situação que você não tem saída, uma doença terminal, e o médico vira para você e fala: "Olha, a partir de agora não tem o que fazer". E aí o que você vai fazer? Ainda assim, nesse momento, quando todas as portas se fecham, você tem um espaço de liberdade, que é o espaço de decidir como você vai se portar diante dessa situação. Isso é o caráter único e irrepetível de cada ser humano, porque cada ser humano, confrontado com esse dilema, vai responder de uma forma única. Só ele. Acho muito interessante como nessa maneira de a gente estar aqui trocando ideias, vão surgindo coisas que poderiam ter surgido simplesmente num discurso lido aqui, que abordaria essas questões. Mas eu acho que a gente absorve muito mais, aproveita muito mais nessa maneira interativa, porque esses temas fatalmente apareceriam, né? Eles fazem parte realmente de tudo que está em torno. É bobagem a gente hoje ficar só falando do Viktor Frankl, o livro, é o que ele propõe, o que ele traz, as janelas que ele abre, né? Os convites que ele faz para a gente. Vou ler mais um pedacinho, e eu acho que depois de leitura a gente pode bastar. Do abismo às alturas, vamos chamar assim, a psicologia de profundidade, que é a psicanálise, versus a psicologia da altura, que seria a logoterapia. Psicanálise é tradicionalmente chamada de psicologia de profundidade, Tiefenpsychologie, psicologia. Ela escava o passado, os traumas de infância, os impulsos reprimidos do id. Frankl não negava essas profundezas. É importante lembrar, não há nenhum conflito de antagonismo. Mas introduziu a psicologia de altura, Höhenpsychologie. A crítica de Frankl, ele argumentava que, ao focar apenas nos porões da mente, instintos, a psicanálise esquecia-se de que o ser humano também habita o andar de cima, a dimensão noética ou espiritual. Eu acho que essa queixa, essa crítica dele faz todo sentido, pelo menos e principalmente quando ele a fez. Se bem que ele a fez não foi só no começo do século XX, ele viveu até recentemente, né? Ele morre quase no ano 2000. Perspectiva. Enquanto o psicanalista pergunta de onde vem isso, no plano da causalidade, o logoterapeuta pergunta para onde isso te leva? Finalidade. Então, essa ideia de qual é a busca, qual é a proposta, e que nem sempre é porque está transferindo de um trauma com o pai ou com o tio que abusou e assim por diante. Às vezes realmente não é por aí. Eu acho que isso é preciso, nós, do campo da análise, tomarmos muito cuidado, porque a gente pode induzir o paciente a desenvolver crenças infundadas, né? Então, ter como possibilidade essa, trazida pela logoterapia, eu acho que é enriquecedor, e eu acho que enriquecedor das possibilidades humanas desse encontro entre analista e paciente. Vou só ler mais um. Quer dizer o quê? Quer dizer, explorar com o paciente, o cliente, qual é o ideal, qual é o sonho dele, o que é que ele deseja? Algo assim, por aí. Ele traz um exemplo, certamente vocês trariam, que é de um tal diplomata americano que vive infeliz tal, e que, na perspectiva psicanalítica a que ele se submete, é buscado assim, alguma razão de castração pelo pai, coisas assim. E, na verdade, ele não quer mais essa profissão, ele quer outra coisa. E ele vai ser, não sei se é marceneiro ou não sei o quê, e se torna muito feliz com isso.
clichês de que a psicanálise é tal coisa, que a psicanálise só vasculha o passado. Eu sou psicanalista, trabalho há 50 anos, e eu não fico vasculhando o passado, tentando ver os porões. Eu acho que são críticas baseadas numa leitura obsoleta de Freud, porque Freud também não falava somente isso. Eu trabalho dentro de uma linha vincular e o fundamental é o outro presente que está aí do teu lado, é o outro que te constitui como sujeito. Não acho que a psicanálise seja isso que está sendo criticado. Eu estou me revoltando. Não, veja, esse não é o meu pensamento sobre psicanálise. Como disse, psicanálise é um processo em mudança constante. Hoje, a gente está muito mais numa teoria dos campos, uma coisa muito mais dinâmica, em que não se pensa mais numa psicologia do eu, do sujeito isolado, mas é sempre uma coisa relacional, né? Mas isso é um tempo em que, de fato, Freud estava muito entusiasmado com desenvolver a cientificidade. Então, tinha aquelas verdadeiras decifrações, que alguns casos dele trazem, com números e isso. Então, sonhou número tal e, por coincidência, aqui, chegou a ver. E as técnicas de psicanálise mudaram muito também para essa que eu hoje praticamos. Nós chegamos a ver situações em que o psicanalista era dono da verdade, e ele dizia, não, na verdade você quis dizer isso. Claro que hoje isso é ridicularizado, não, a ideia como é, né? Eu vou ler mais um pedacinho e eu acho que depois vai ficar cansativo. O inconsciente espiritual. Para Freud, o inconsciente é o reservatório do reprimido e dos instintos sexuais e agressivos. Frankl expande esse conceito. Ele fala de inconsciente instintivo, onde estão essas pulsões, e um inconsciente espiritual, onde reside a consciência ética, a criatividade e a própria relação com o sentido. Hoje, quando a gente vai falar do que é inconsciente, a gente não está mais falando no sentido que antes se atribuía. Tá? Então, há uma aproximação grande entre o que ele está trazendo e o que hoje se pensa em psicanálise. Para Frankl, a consciência é algo muito mais profundo, é o órgão do sentido, uma bússola intuitiva que não nos diz o que devemos fazer por medo. Então é interessante que ele tenha trazido isso quando ele foi trazendo isso, né? E é uma maneira de a gente ir conhecendo o que é esse universo do pensamento do Frankl. E ele contrasta com o que ele entendia, né? Então, como ele via a psicanálise. E, finalmente, eu vou ler homeostase versus noodinâmica, que eu já me referi a isso. Esse é um ponto de divergência, então. Na visão psicanalítica, há um equilíbrio cujo objetivo é a homeostase, que é a busca de reduzir a tensão interna e satisfazer os impulsos para atingir o equilíbrio. Já na perspectiva noodinâmica, o objetivo noodinâmico, uma tensão saudável entre o que eu sou e quem eu quero vir a ser, em quem eu devo vir a ser no meu pensar, que às vezes eu nem tenho consciência disso hoje. Sofrimento. O sofrimento é visto como uma disfunção ou sintoma de um conflito não resolvido, na visão psicanalítica. Já na visão logoterápica, o sofrimento pode ser um sinal de angústia existencial que não é uma doença, mas uma conquista humana. Tem algumas situações em que realmente a gente, mesmo antes de conhecer, ficava tentado. Eu lembro de uma senhora, uma promotora, ela tinha tudo que ela queria.
não tinha doença física nenhuma e estava insatisfeita, infeliz com a vida. Ela tinha passado por inúmeros tratamentos psiquiátricos, psicanalíticos e de outros psicoterápicos, sem sucesso. E a minha impressão, e ainda não era influenciado, porque eu não conhecia isso aqui, era de que aquilo era um problema existencial dela. E que não havia que medicar, não adiantava ficar enchendo ela de antidepressivo, aquilo não era uma depressão, nem no sentido psicanalítico, nem no sentido integrativa, nem no sentido psiquiátrico como doença. O sofrimento é visto como uma disfunção ou sintoma. Já, então, o sofrimento na logoterapia, sinal de angústia existencial. E, finalmente, a vontade de alcançar prazer, que seria um motor, um princípio psicanalítico, né? Busca do prazer. Já ali, na logoterapia, é a busca de sentido. Eu acho que a gente para aqui, porque não tem fim. Como eu disse no início, eu pensava que eu tivesse chegado ao ponto. Não, eu parei para a gente conversar, vamos continuar depois, tem mais alturas para a gente subir. Obrigado pela. A gente agradece a sua brilhante palestra, agradece ao público que foi super participativo. Voltem sempre. Muito obrigada, doutor Rubens, que o senhor que venha mais vezes, né? E, enfim, estamos muito felizes de tê-lo aqui com a gente. Muito bom.